Bom dia, queridos ouvintes. Iniciamos agora o nosso encontro semanal marcado para debatermos então a situação do nosso município, né? Esse é o quadro Jaboatão Rumo ao Futuro, aqui na Rádio FM A Voz da Liberdade, estúdio e torre de transmissão em Marcos Freire, Jaboatão dos Guararapes, por onde falamos para mais de 30 comunidades em Jaboatão dos Guararapes, através da rádio, né, na sintonia do 98,5 e também para o mundo inteiro através da internet, no nosso site, no nosso aplicativo. Eu sou Razi Silva e também estão comigo aqui na condução desse bloco, Pedro Martins. Bom dia, Martins. Bom dia, Razi Silva. Bom dia, secretária de Educação, Ivaneide. Bom dia, professor Heron. Bom dia, equipe de assessoria da secretária e também da assessoria do programa, que Razi Silva está aí. Toca o barco. Vamos embora. Também está conosco aqui, toda terça-feira, o professor Heron Ferreira. Bom dia, professor. Bom dia, Razi. Ouvintes da Rádio FM A Voz da Liberdade 98,5. Bom dia, secretária e a sua equipe. Sejam todos bem-vindos. Também, hoje a gente recebe aqui, né, ela que é doutorada em administração pela Universidade Nacional de Misiones, na Argentina, mestre em administração pública pela FGV em 2012, especialista em administração pública pela FGV e administração em planejamento e recursos humanos, atualmente secretária da Educação do município de Jaboatão dos Guararapes, a senhora Ivaneide Dantas. Bom dia, secretária. Bom dia, uma alegria muito grande estar aqui, agradecer a Martins aí o convite, né, professor Heron, que bom estar aí nessa conversa com você, e o Razi Silva, né, a gente vai bater um bom papo. Isso aí, então quero começar o nosso programa de hoje, a gente escutando o hino do nosso município, o hino de Jaboatão dos Guararapes. E que se alinda de aspiração, verde sem guerra, terra dos Alpos, a linda terra da promissão. Eu amo o teu cruzeiro, teu sol que é mais brasileiro, teus altos que a gente vence, até sem seja boa condense. Eu amo teu céu profundo, maior que já vi no mundo, e no meu sonho ideal, quero mais a ti, ó terra natal. Jaboatão dos verdes vivos, nos teus altivos canaviais. A partir de agora, sua voz tem vez, aqui, na Voz da Liberdade, 98,5 FM. Deixa eu só completar aqui, olha, ela também é graduada em bacharelado em psicologia pela Universidade Católica de Pernambuco e em licenciatura plena em ciências biológicas pela Fundação de Ensino Superior de Olinda, a senhora Ivaneide Dantas, né? E eu quero deixar a primeira pergunta, lógico, professor Heron. Bom dia da secretária, né? Ela já deu bom dia, já, né? Já deu bom dia. Sim, tive esse privilégio. Bom dia a todos novamente. Eu, ouvindo aqui a secretária falar que também é uma funesiana, né? E a gente já vibrava aqui com a... Velhos tempos, belos dias. Tempos de subir aquelas escadinhas lá de Olinda, né, professora? Então, a minha primeira pergunta é bastante pessoal, né? Como você se sente fazendo parte dessa gestão? Como você se sente como secretária? E como você qualificaria o teu trabalho até agora? Veja, eu não posso iniciar minha fala sem antes falar do grande patrocinador dessa política de educação, que é o nosso prefeito Anderson Ferreira. Né, está aqui
Nesse momento, eu sempre digo, é o melhor dia, é o melhor momento de realmente estar numa gestão, que é uma gestão de sucesso, né? O nosso prefeito, ele realmente tem uma visão extremamente estratégica e cuidadosa. Porque você também, às vezes, tem estratégia, mas o cuidado com o ser humano, isso é de grande valia para a gente. Então, isso nos incentiva e nos motiva, né? E ele é o grande patrocinador da política. Então, eu me sinto muito honrada, até porque eu sempre comento que os nossos estudantes, eles realmente fazem uma diferença em Pernambuco. Não digo só em Jaboatão, não, até porque somos os melhores, né, da região metropolitana. Os pais, os nossos gestores e professores são pessoas de extremo gabarito e são pessoas assim de extremo compromisso também com a educação. E isso faz toda a diferença para a gente. Então, acho que para mim é uma grande alegria realmente estar nesse momento aqui. Martins? Professora, por gentileza. As matrículas, elas aumentaram, diminuíram, a demanda em termos de estudantes, como é que está assim, a questão daqueles estudantes que estavam fora de aula? Eu queria que a senhora fizesse um apurado e desse assim fizesse uma explanação referente à questão das matrículas aqui em nosso município do Jaboatão dos Guararapes. Veja, estamos desde 2017 implementando uma política, né, de qualidade na educação. E isso tem muitos bônus, né, para a gente. Um deles é a chegada de estudantes, inclusive da iniciativa privada. Esse ano mesmo, muitas pessoas saindo das escolas privadas e indo realmente para a rede. E a gente tem um inchaço, né? Estamos nos organizando para isso. Alguns locais ainda não conseguimos avançar porque estamos aguardando aí ampliação de escolas. Mas, olha, a gente está perseguindo colocar todos os estudantes em sala de aula. Então, hoje, digo com toda certeza que é um número pequeno, mas que estamos correndo atrás para conseguir ampliação de escolas para a gente, então, absorver esses estudantes. Pois é, essa seria uma das minhas perguntas, porque, assim, como se tem uma restrição econômica, então, geralmente, planos de saúde, as pessoas deixam de pagar, então, essa massa é absorvida pelos serviços públicos. Consequentemente, isso acontece com a educação também. Então, exatamente por conta dessa retração econômica, muitos migram das escolas privadas para as escolas públicas, né? Seria essa pergunta que a secretária já antecipou, se o município está preparado para absorver esses alunos. Às vezes acontece fenômeno e a gente de fato não está preparado, porque tem um período de matrícula. No período de matrícula a gente já vai tendo uma visão e às vezes a gente tem um pouco de atraso, né? Mas a gente, na hora que sabe a informação, a gente corre atrás e a população sabe disso. Porque ela vai nas escolas e ela tem sempre as respostas, né? Secretária, como a senhora recebeu essa secretaria, né? E como ela se encontra hoje, na sua visão? Veja, inicialmente em relação à estrutura, né? A gente tinha 70% dos prédios acabados, sem condições objetivas de aula, né? Material, enfim, vários itens que a gente realmente teve que correr atrás. Até hoje, se você me perguntar, Ivaneide, as escolas estão excelentes? Está não. Porque não é de um dia para outro que você consegue ter grandes avanços como a gente gostaria. Porque, olha, esse prefeito é um trator e ele não quer as coisas para amanhã depois, não. Ele quer para hoje. Então, a gente corre atrás, mas, de fato, hoje em dia a gente já avançou muito em estrutura, né? Tinha 138 escolas, hoje já são 146. Né? Você vê o crescimento das creches. Veja, que política é essa de educação infantil que só existe num município como Jaboatão? Porque isso aqui é quase uma capital, minha gente, né? 4 creches. E essa mulher que sai para trabalhar, deixa esses filhos aonde que não tem condição de pagar. Então, saímos de 4 creches. Hoje, 21. Vamos inaugurar 3 este ano. E já tem 4 em licitações, inclusive uma aqui, que é aquela inacabada, né? Que a gente já conseguiu concluir a licitação, mas está naquela fase de finalmente, possivelmente até meados de abril, o nosso prefeito está dando ordem de serviço. Então, para o ano 2021, a gente vai iniciar com a nova creche. Então, veja, isso é uma política para os pequenos, nossos pequenos, que já tem que estar em sala de aula para já ter esse clima de educação, né, de conhecimento junto com os nossos professores. Em relação às creches, a gente, aqui pelo nosso WhatsApp, né, você que está em casa também pode participar, mandar sua mensagem no 9561-1163. Secretária, muita gente estava falando o seguinte, que fez a matrícula,
né, para uma determinada localidade, e quando foi ver ela estava em outra. O que é que aconteceu nesse percurso aí? Veja, nós, todo ano, final de ano, eu emito uma portaria delimitando a quantidade de estudantes. Isso passa por conselho, né? A gente não pode ter uma sala inchada, até porque pedagogicamente o professor Heron sabe bem disso, a gente não consegue atuar tão bem quanto gostaríamos. Então, a gente tem uma escola lotada. Aí a pessoa quer aquela escola, mas ela não tem condição de absorver, e aí a gente tem a obrigação de colocá-lo em outro espaço. Mas é óbvio que isso tudo é informação para a gente. Da gente ir em busca de locais para a gente construir escolas. Temos o PAR, que é do FNDE, né? É recurso do MEC, que a gente recebe, que está aberto, e a gente está buscando isso para poder implementar novas escolas e novos espaços de educação infantil. Martins? Secretária, o número hoje de escolas municipais, a nível das regionais, a senhora poderia dar mais ou menos dizer ao menos um número ou dar uma estimativa de quantas escolas hoje no município Veja, tem? nós temos regionais grandes, né, como a 1 e a 6, que aí você tem uma média de 30 escolas. Aqui nós temos 11 unidades educacionais, aí temos regionais com 20, regionais com 14, enfim, a gente não tem, assim, também depende da população, da quantidade da população e esse movimento de quantidade de escola em relação à população. Hoje tem quantos no total? Total 146 escolas. 146 escolas. Unidades escolares. Certo. Passando mais para 3, né, que a gente vai inaugurar, então possivelmente 149. E mais uma também, 150. Secretária, e dessas escolas aí, Jaboatão também tem aquelas rurais, não é? Sim, temos, por sinal sucesso. Né? Você vê o Josefa Batista aí com premiações, né? A gente tem várias escolas rurais, tem a São Sebastião. Mas está nesse número aí, sim, as rurais? Sim. E aquelas que foram municipalizadas? Todas, toda a nossa rede. Certo. Toda a nossa rede são de 146 unidades educacionais, entre escolas de ensino, educação infantil e fundamental, enfim. Está aqui no nosso conjunto, nós temos duas, né? Que é Tecla Teixeira e a Luiz Gonzaga, né? É verdade. Excelentes escolas, viu? Gestores maravilhosos. Manda até um beijo para eles, já aproveita. Secretário, eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente sobre o Jaboatão Prepara. Aí vai falar da minha paixão. Também, viu, gente? Ele está lendo a minha pauta aqui também. Rapaz, o Jaboatão Prepara... Quando aqui chegamos, a gente implementou o Jaboatão Prepara. Saímos de 1.400 estudantes, hoje em dia são 2.000 estudantes. E aí as pessoas até perguntam, mas por que não amplia mais? Eu digo, veja, o nosso estudante, ele quer ser técnico, mas ele quer ser médico também, não quer ser só técnico. Então, assim, às vezes a gente abre muito espaço e os próprios estudantes não querem, quer fazer outras opções. Então, temos aí 2.000 vagas, os nossos estudantes, e eu quero ressaltar, aproveitar a oportunidade de falar da riqueza que temos aqui no nosso Jaboatão, que são os estudantes. Esses meninos são maravilhosos e inteligentes, porque um programa onde, em média, todos os anos, 85% desses estudantes são aprovados em escolas técnicas, isso não existe no Brasil. Eu quero que alguém demonstre onde tem um curso no Brasil que 85% dos estudantes de 2.000 que temos são aprovados. Isso é o quê? Isso é capacidade, primeiro, dos nossos professores. Eles arrasam, realmente. Os coordenadores, né? E toda a organização e o cuidado que a gente tem, porque eu vou de sala em sala. Eu, Ivaneide Dantas, vou de sala em sala e dou uma palestra motivacional para eles. Né? Então, converso com eles, digo, vim de escola pública, estudei escola pública a minha vida toda, sei o que é uma merenda, sei o que é uma farda e sei o que é um livro, quando a gente tem na mão. Porque na minha época, não sei se é do professor Heron, acho que eu sou mais velha do que você, né? Eu tirava cópia do livro porque não podia comprar um livro. Então, eu sei de tudo isso. Então, minha luta, né? A luta dessa gestão é muito grande para o melhor para esses estudantes. Então, o Jaboatão Prepara é uma joia rara que a gente tem, né? E esse ano a gente está aí, eu já disse a Reginaldo, que é o nosso coordenador, mandando um beijo aqui para ele, né? Reginaldo, eu quero 90%, viu? 85% eu já estou acostumada com esse percentual. E a gente sabe que os estudantes dão essa resposta. E eu queria parabenizar esses pais, essas famílias, esses responsáveis, com esse trato com esses meninos, que eles são grandes revolucionários na nossa escola. Todo projeto que a gente traz para a nossa escola, esses meninos respondem e muito bem. Né? Então, por isso, eu sou muito orgulhosa de tudo isso. A senhora falou da questão da merenda, né? Eu também vim de escola pública, né? Então, e a gente vê o avanço que se tem hoje em dia da alimentação, o cuidado que os pais devem ter, o cuidado também que a escola está tendo com a merenda, como tem sido a merenda dentro das escolas municipais. Veja, o acompanhamento é diário.
diário, nós temos nutricionista, uma por regional, né? Então a gente tem esse cuidado. A nossa merenda é bem interessante. Se você tem um estudante que tem uma dificuldade nutricional, né? Às vezes não pode comer açúcar, não pode. Então ele tem uma alimentação com os ingredientes diferenciado. Mas essa alimentação a gente procura deixar igual o visual. Por exemplo, o bolo. Olha, todos os amiguinhos ganham o bolo. Por que eu vou ganhar diferente? Não, ele vai ter o bolinho dele, mas vai ter com os ingredientes de acordo. A gente quer que assim, eles tenham prazer naquele alimento. E também a gente está pensando aí numas alternativas veganas, né, para a gente poder incrementar, que a gente quer que essa população, porque a gente está trazendo as famílias para as escolas em relação a essa alimentação, para a gente cada vez mais valorizar a verdura, a fruta, e eliminar muito essa coisa desses biscoitos com excesso de açúcar, enfim, né, quanto mais natural, melhor, porque a gente quer chegar aos 100, 120 anos, né? É verdade. Professor? Secretária, o nosso país, infelizmente, é um país onde se mata muito no trânsito, né? E eu sempre achei, como educador também, que trânsito é questão de educação. O trânsito deve ser levado às escolas. Eu fiquei feliz com um projeto da Prefeitura, que é o projeto de inclusão e consciência no trânsito, não é? Esse projeto, ele será dado continuidade? Veja, todos os anos a gente tem a Semana do Trânsito, né? Nas escolas, a gente que é professor vive bem isso. Essa questão de trânsito, educação para o trânsito, é algo que está na nossa pauta. Eu lembro que, eu creio que seja até um convênio com os Detrans, não é? De fato é com o Detran. Agora, não é com a Secretaria de Educação, né? É com outra secretaria. Mas nós da educação temos esse cuidado, né, de estar passando para esses estudantes essa educação e esse cuidado com o outro, né? Porque as pessoas são muito agressivas no trânsito. Então, elas preferem atacar. Então a gente quer conscientizar que não, vamos esperar o outro, deixa o outro passar, então dê a vez, né? É aquela coisa, na dúvida, não ultrapasse. Essa frase é perfeita para a gente em todos os segmentos da nossa vida, e principalmente no trânsito. Então essa questão de cidadania, né, que a gente quer passar para nossos estudantes. Martins? Eu queria entrar numa área agora, que é capacitação e qualificação profissional. Que a gente vê antigamente, até da pasta de educação, aquilo antigo era artesanato. E hoje a gente vê que tem muitos empregos, agora tem poucos jovens adultos qualificados para ocupar aquelas vagas. Aí, em termos de qualificação e capacitação profissional, o que é que a Secretaria de Educação hoje oferece à população de Jaboatão e aos seus estudantes? Veja, a Secretaria de Educação não é da nossa competência, né? Educação na área técnica. Isso é do governo do estado, mas nós temos programas de empreendedorismo dentro das escolas. Inclusive, se vocês visitarem uma feira de ciências, e por favor, visitem, porque é um espetáculo a nossa feira de ciências. Então você já encontra meninos com assim, um viés de empreendedorismo. Então eles estão vendendo brinco, um colar, um doce, uma coisa, porque a gente está integrando isso ao nosso currículo. Agora, isso assim não é da nossa competência, mas a gente também busca isso, inclusive no Prepara. O que é que a gente faz muito? É esses estudantes conhecer as profissões, porque eles estão no momento, veja, 14 anos, 15 anos, 13 anos. Será que está com toda a competência para decidir? Mas o que é que a gente faz? A gente traz os elementos das escolas técnicas, as profissões como é que estão, para que eles façam as melhores escolhas. Então a gente tem esse viés de empreendedorismo também com os nossos estudantes. Professor? Eu vi no site da Prefeitura uma socialização de experiências exitosas dos grêmios estudantis. Eu fiquei tão feliz, secretário, porque, não sei se Martins lembra, nós já trouxemos aqui na rádio alguns integrantes de grêmios estudantis que participaram aqui conosco, vieram para conhecer o programa, tudo. Eu dizia, gente, mas tem tanta gente boa nessas escolas que esse pessoal podia reunir, podia trocar ideias. E eu fiquei muito feliz com isso. Olha só o nome. É a socialização de experiências exitosas de grêmios estudantis. Mas fantástico. Fantástico. E isso surge de um programa em 2017 que a gente instituiu bate-papo com a secretária. Então, os nossos adolescentes, né? Eu digo, olha, gestora não participa não, viu? Eu quero falar com os meninos, que é eles quem vão fiscalizar vocês. Na brincadeira, né? Óbvio, né? Então, o que é que acontece? Os estudantes,
A gente faz, durante todo o ano, várias reuniões. E eu começo com reunião de planejamento estratégico com eles. Porque, veja, eles serão os futuros líderes daqui, né, gente? Não se iluda, a gente sabe que é da educação. Sabe como é isso? Quando a gente está na universidade, que tem lideranças na sala, a gente sabe o que vai vir depois. Então, o que é que a gente faz com esses adolescentes? Né? E eles agregam muito, realmente. A gente faz uma primeira conversa, eu participo da primeira conversa com ele, faço um movimento de planejamento para ele saber o que é missão, visão, valores, metas, estratégias, tudo isso, e eles acompanharam os PPPs com os gestores, e os gestores estão maravilhados realmente com a ação deles. Inicialmente eu coloquei o nome Bate-Papo com a secretária, mas eu digo, rapaz, não está certo isso não, eu acho que aí eu mudei o nome agora, a gente mudou para Bate-Papo de Líderes, porque não sou eu. Né, lidero isso. Né, quem lidera são eles. Né? Eu só sou aquele caminho que você vai abrindo as portas e permitindo. Veja, gestão pública é você permitir a comunidade a se mostrar, porque a comunidade tem muito. Pense com o que eu tenho aprendido. Veja, a gente pensa que vem ensinar, mas a gente aprende de repente, né, o tempo todo, claro. Né, e como educador a gente é forjado nessa linha do aprendizado mesmo, né? Então é isso, e isso é também uma grande paixão minha, viu? Aliás, na educação tem várias outras também. Martins? Eu gostaria de saber também, já que está falando em estudante, nos avanços educacionais, a gente sabe que tem alguns programas que dão oportunidade de os jovens de escola pública conhecer, estudar no exterior, né? Aí eu gostaria de saber, Jaboatão, como é que Jaboatão tem um projeto nesse sentido? Como é que Jaboatão tem feito? Não é? O intercâmbio. Veja, não temos ainda um projeto de intercâmbio, não quer dizer que a gente não tenha pensado, obviamente, nisso. Até porque iniciamos em 2017 e tinha tantas questões básicas a serem resolvidas, né? A gente prefere fortalecer a rede, né? Os nossos profissionais, as condições objetivas da educação, para então implementar projetos também com essa ousadia, né? Isso não está fora, obviamente, dos nossos planos, mas até este ano a gente não implementou ainda, porque estamos nessa luta, né, de melhoria sempre contínua. Porque a secretária anteriormente, né, falou tanto dos avanços educacionais, né, dos esforços, da dedicação dos estudantes, né, que eles conseguiram, né, boas notas, conseguiram os vários prêmios. Aí seria uma forma também de a Secretaria de Educação, o município, premiar esses jovens, né, e dar oportunidade a ele para que ele possa sonhar um pouco lá fora. Mas eles sonham muito, viu? Porque nessas premiações, a gente também está dando a oportunidade deles apresentarem no estado que for do Brasil, junto com os professores. Isso já acontece na nossa rede. Algumas premiações, né? Eles foram, e a gente com o maior cuidado, né, com as crianças, eles foram, apresentaram e revolucionaram. Onde eles chegam, realmente, eles são muito desarmados, né? E a gente só recebe elogios. Para o ano vai haver? Vamos ver, né? Vamos ver. Mas eu entendo quando a secretária fala da questão do funcionamento básico da educação. É bom a gente premiar o aluno, né? Sempre que se pode, sempre. Mas eu acho que é muito mais interessante o aluno ter a farda, o aluno ter a merenda, esse processo básico, ele é essencial, não é? Então, uma viagem, uma premiação é interessante, mas eu acho que o que funciona mesmo é saber que o sistema está íntegro e que funciona de verdade. E até os profissionais, né? Porque ele precisa chegar na sala de aula e, assim, ter essa condição básica, né? De poder atuar no seu espaço. Isso. E por falar em capacitação também, né? Eu conversava com a secretária sobre a capacitação dos professores. E aí eu lembrava os dois anos que eu passei aqui no Luiz Gonzaga e existia essa capacitação, continua ainda, e eu me encantei com o nível de professorado da rede pública de Jaboatão. Pois é? E essa formação ainda continua, né, secretária? Continua, né? A gente tem o nosso coordenador Reginaldo, e aí é uma formação de professores extremamente focada na necessidade. Então a gente não faz formação por formação, né, sem interesse, não, tem um foco. Então, cada assunto, cada temática, né, ela tem a ver com o escritor que está precisando, ela tem a ver com aquele professor que necessita de um avanço em algumas questões. Então, isso realmente é um dos pilares do nosso sucesso, é a formação de professores.
Esse é o nosso quadro Jaboatão Rumo ao Futuro, aqui na Rádio Voz da Liberdade. Se vocês me permitem, preciso fazer um apoio cultural, uma paradinha, mas daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí, participe com a gente, 9561-1163. A partir de agora, sua voz tem vez aqui na Voz da Liberdade, 98,5 FM. Para pedir sua música ou fazer uma denúncia dos problemas da sua comunidade, envie uma mensagem de texto, áudio ou vídeo para o nosso WhatsApp 99561-1163 e participe da nossa programação. Cal Construções, material de construção em geral, areia, tijolos, brita, cimento, saibro e muito mais. Cal Construções, Avenida Dom Helder Câmara, número 290, loteamento Parque Recreio, próximo à Assembleia de Deus, em frente à antiga fábrica de laje, em Marcos Freire. Ligue 98737-8550, 98737-8550. Cal Construções. 10h31. Pensou em comprar barato? Lembrou do Mercadinho Amigão. Tradição e competência em preços baixos. O Mercadinho Amigão tem tudo para suas compras. A melhor qualidade, um atendimento super especial, os menores preços da região, laticínios, frios, frutas e verduras. E ainda aceita os cartões Hipercard, Mastercard, Rede Shopping, Visa e Vale Alimentação. Mercadinho Amigão. Avenida Barreto de Menezes, número 108, segunda etapa, em Marcos Freire. Atenção, moradores de Marcos Freire e adjacências. Faltou água mineral ou gás? Chame Edson do Gás. Trabalhamos com Ultra Gás. Temos também água mineral, Vida, Nova Era, Cristalina e Santa Joana. Aproveite as nossas promoções. Tudo por um precinho acessível. Edson do Gás. Aceitamos os cartões Hiper, Visa, Master e Elo. Entregamos em domicílio. Ligue 3378-8213 ou pelo WhatsApp 98743-9357. Edson do Gás, autorizado pela ANP, Agência Nacional de Petróleo. A Voz da Liberdade. GAP Proteção Veicular contra roubo, furto, incêndio e colisão. Pode ser para carro, moto, Uber e táxi. A um custo bem baixinho que cabe no seu orçamento. Ligue 81 999 50 0031. Faça já a sua cotação. GAP Proteção Veicular, uma empresa pernambucana criada para pernambucanos. Ligue 81 9950 0031. Acesse nosso site www.radiofmvozdaliberdade.com.br. É como o sol de verão. Chegou o Lula Bar. Você quer desfrutar do melhor bar da orla de Jaboatão dos Guararapes? Pensou Lula Bar. Excelente atendimento, variadas opções de petiscos, cervejas geladíssimas, coco verde, sem falar no famoso peixe frito. Já estou com água na boca. Dispomos de banheiros químicos e aluguel de piscinas. Aceitamos cartões de créditos. Lula Bar fica na Avenida Beira Mar, logo após o Hospital da Aeronáutica, número 61. Lula Bar, uma questão de bom gosto. É verão, bom sinal, já é tempo de abrir o coração. A Voz da Liberdade, tocando o que você gosta. Vestibular Faculdade Metropolitana. Ingresse em 2020 com 50% de desconto no primeiro ano. Cursos de Direito, Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia, Gastronomia, Recursos Humanos, Logística, Marketing, Gestão Financeira, Engenharia da Produção, Gestão da Produção Industrial, Gestão da Qualidade e Fisioterapia. Agende sua prova ou entre com sua nota do Enem com condições especiais. 0800 500 0500 www.metropolitana.com.br.
metropolitana.edu.br. Você acabou de ouvir o programa Jaboatão Rumo ao Futuro, aqui na Rádio FM. De volta com o nosso programa Jaboatão Rumo ao Futuro aqui na Rádio FM, a Voz da Liberdade, hoje recebendo a secretária de Educação Ivaneide Dantas. Também estão conosco aqui o professor Heron, Pedro Martins. Martins, tem pergunta, Martins? Tem. Vamos lá. Eu gostaria de saber da secretária Ivaneide quais são as dificuldades enfrentada hoje no município referente às escolas, porque geralmente as pessoas, existe até algumas críticas, as escolas estão sucateadas, né? Que tem escola que está fechada, né? Tem até uma escola agora há pouco passaram para cá as informações que está fechada. Aí eu gostaria de saber da secretária se existe escola fechada hoje no município, que estava funcionando e que atualmente está fechada, e quais são as expectativas para a abertura dessas escolas? Veja, fechada, geralmente quando a gente fecha, a gente já encaminha os estudantes para outra escola, né? A gente tem esse cuidado, e às vezes a gente fecha pelas condições, e a gente tem um percentual alto de escolas que são alugadas, às vezes a gente adquire, ou seja, são fenômenos que acontecem na rede, mas você tocou no calo, realmente. Né? A grande dificuldade não são as pessoas, nem estudante, nem professor, não. Nossa grande dificuldade é estrutural, realmente, porque uma unidade escolar que tem, por exemplo, 1000 estudantes, que usa o banheiro várias vezes, que liga e desliga, que abre e fecha a porta, que uma série de coisas de movimento na escola, você não consegue dar conta de consertar em tempo hábil, por mais equipe que você tem. Então esse realmente é um grande desafio, a gente vem melhorando, a gente implementou um sistema onde o gestor, ele já diz qual é o problema nesse sisteminha, a nossa engenharia tem uma equipe de manutenção que já vai na escola para fazer o acerto, mas realmente a gente ainda tem alguns desafios para transpormos em relação à estrutura das escolas, porque a dinâmica dentro da unidade educacional, eu sempre digo, olha, educação é a única política onde eu tenho 65 mil estudantes todos os dias para alimentar e educação. Isso não é qualquer coisa. Né? Você imagine uma casa, uma grande casa com 1000 adolescentes, crianças, né? Utilizando todos os espaços para a gente realmente dar conta. Mas a gente vem implementando uma política, né, de minimizar isso cada vez mais e de imediato tá fazendo esses acertos. Eu queria dar só um toque. Só um minutinho, Matheus, que a gente tem telefone na linha. Alô, bom dia. Alô, bom dia, Razen. Bom dia. Opa, Paulino Andrade. Bom dia aí, a Ivaneide Dantas, né? A nossa secretária de Educação da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes. Uhum. Manda ver, Paulino, tem pergunta? Tenho sim, eu tenho a informação, né? Na realidade é uma informação para a secretária Ivaneide Dantas, secretária. Bom dia, aqui é Paulino Andrade, viu? Bom, os moradores da Integração Muribeca, eles estão reclamando de uma obra que está parada, de uma obra de uma escola, né? Que está parada há mais de 2 anos, desde a gestão passada, e de lá para cá nem a gestão atual, nem ninguém fez nada ainda, né? É uma escola que fica bem pertinho do terminal da Integração Muribeca. Tá lá os materiais se estragando, enfim. Aí a pergunta é, quando será que a Secretaria de Educação da Prefeitura de Jaboatão vai dar continuidade àquela obra que está parada, uma obra que já poderia estar servindo para a população da Integração Muribeca, com certeza muitas crianças, né, precisando dessa escola, e está lá simplesmente a obra, os materiais se acabando, entregue ao Léo, né? E a gente está querendo saber, Razen, e a secretária Ivaneide Dantas, quando é que a Prefeitura vai voltar lá e dar continuidade para deixar aquela escola prontinha para servir para as crianças da Integração Muribeca. Bom dia. Deixa só fazer uma observação, viu, secretária? Paulinho, ele é comunicador nosso aqui da rádio. Legal. Ele faz o programa no domingo, que é o Domingão Especial, e também recebe essas reclamações, né?
Paulino, bom dia, obrigada aí, viu, por sua participação. Veja, essa unidade, né, esse recurso que já está na prefeitura há um bom tempo, o que foi que aconteceu com ele? A empresa iniciou as obras, né, na gestão passada e irresponsavelmente, e aí é bom a gente frisar, que irresponsavelmente parou a obra e não deu continuidade. Aquela obra ela tem um material diferenciado. Não é qualquer empresa que faz. A gente tentou várias vezes fazer a licitação e a gente não consegue avançar porque as empresas não têm o mesmo material, até porque foi uma inexigibilidade. O que é inexigibilidade? A empresa, só aquela empresa que tem o produto, né? Então, se é só aquela empresa e a empresa desistiu, como é que a gente vai dar continuidade? Mas veja, a gente não desistiu, né? Esse tempo todo a gente vem tentando e conseguimos agora, inclusive no início da minha fala, eu falei, trata-se de um CEMEI. CEMEI é de educação infantil, né? Crianças de 0 a 5 anos de idade, que a gente necessita. Aqui nós só temos 2, será o 3º. Então, ele fica na Avenida Rio Jaboatão, aqui. Então, essa obra, o que é que acontece? Concluímos a licitação, estamos na fase de lance, né? Eu, inclusive, antes de vir para cá, conversei com o pessoal da licitação, de modos que, Paulino, e muito bom você ter trazido isso, até para a gente esclarecer melhor. Até meados de abril, nosso prefeito Anderson Ferreira vai estar assinando a ordem de serviço. É claro que a gente, possivelmente esse ano, eu não consigo abrir, porque tem obra, e obra, veja, na nossa casa, a gente começa dizendo com 10 dias concluir. Duvido, nunca concluir. Conclui com 20, com 30, enfim. Mas a nossa expectativa, por ser um material de rápido construção, até o final do ano a gente concluir essa obra e para o ano a gente já começar com os nossos estudantes mirins nessa unidade escolar. Temos também participação pelo telefone. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, com quem eu falo? Marcos, da Integração Muribeca. Ô, Marcos, tudo bom? Tudo bom, Razi? Pode mandar aí a sua pergunta. Eu gostaria de saber sobre o material escolar do município aqui de Jaboatão. Qual é o dia que vai chegar? Porque fardamento, a gente só pode entrar com fardamento, e nem todos têm a farda, né? Nem todos têm o material. Isso. Marcos, bom dia. Veja, dia. muito bom você trazer isso, até porque eu tenho a oportunidade de esclarecer para a população. Eu estava dizendo aqui, o Martins, o seguinte, que bom que eu estou numa rádio, que bom, porque eu estou falando com os responsáveis dos meus estudantes. Gente, o material pedagógico dos nossos estudantes, nós tivemos problema com o fornecedor, mas as carretas já estão chegando na próxima quarta, amanhã. A depender da hora, eu já disse à minha equipe, a depender da hora, a partir de amanhã mesmo, a gente já vai começar a entregar. De modo que eu acredito, até o final da próxima semana, as escolas já estão com esses kits dos nossos estudantes, viu, Marcos? O fardamento vai demorar um pouco, tivemos também dificuldades, né? Eu acredito que até final de abril pode ser antecipado. Eu sempre boto um prazo maior para também a população, mas até final de abril a gente vai estar com esse fardamento. Eu digo à população que a gente vai estar resolvendo isso. Então, o aluno que ainda não recebeu a farda, ele vai poder ter o acesso normal? Não, com certeza. Né? Acesso normal com a farda anterior e aqueles que são novatos. E os do 9º ano, porque tem uma novidade no fardamento nosso. Os concluintes, é claro, porque você tem que ter orgulho da sua escola. Isso. Né? Então, no 9º ano, o nosso estudante tem uma farda escolhida, sabe por quem? Por eles. Nesse bate-papo de líderes, a gente colocou várias camisas e eles escolheram a farda que querem. Então, eles escolheram, aí esses realmente vai demorar um pouco até final de abril, mas vai chegar. Secretária, em relação aos livros didáticos, eles têm chegado para os alunos? Tem chegado os livros didáticos. Você sabe que o livro didático ele é do governo federal, né, o programa PNLD, e a gente já está recebendo, a gente já vai distribuir. Tanto eles quanto também o nosso programa de leitura, que é importante ressaltar aqui. Né? A gente, quando chegou, a gente instituiu o programa de leitura, que tem feito realmente uma grande diferença, que a gente sabe que a base, né? Eu sei que tem todas as outras disciplinas, eu sou de ciências também, tem gente de matemática e tal, mas se você não lê e interpreta adequadamente, matemática sai em prejuízo, geografia sai em prejuízo. Então, é uma conexão, né, de disciplinas e matérias que a gente tenta minimizar, e aí também vai estar chegando os livros paradidáticos dos nossos estudantes. Secretária, a senhora falou justamente dos livros do programa que é federal, e aí eu trago já também o programa que é da Escola Cívico-Militar, né, que Jaboatão foi contemplado com esse programa da Escola Cívico-Militar. Como é que está o andamento desse projeto? E quem pode ter acesso a essa escola?
Veja, a Escola Cívico-Militar, na verdade, foi uma atitude extraordinária do nosso prefeito Anderson Ferreira, quando, né, me chamou e perguntou, Ivaneide, como é esse decreto dessa escola? Isso é bom para a gente? Eu disse, prefeito, o que está escrito aqui, em nada, traz mal para o nosso estudante. Vamos em frente. Então, o governo do estado, ele não fez essa adesão, e aí, assim que passou a fase do estado, no primeiro dia que o município poderia, que a gente já estava com o ofício já pronto, obviamente, né? A gente encaminhou e hoje a Escola Cívico-Militar, Natividade Saldanha, em Cajueiro Seco, é a primeira escola de Pernambuco, a única escola de Pernambuco, né, nessa modalidade. Já estamos funcionando, né? O regimento de Cívico-Militar já está atuando e nós estamos tendo o apoio da nossa Guarda Municipal, gente. Que trabalho extraordinário. E aí eu quero parabenizar aqui, aproveitar, Martins, essa oportunidade de mandar os parabéns para os nossos guardas municipais. Eles têm um carinho, uma dedicação por aqueles estudantes. Todos os dias estão na formatura, que eu aprendi, viu, professor Heron? Que não é formação, não. E toda vez formação é professor, né? Formação não é formatura, viu, pais e mães responsáveis. O nome é formatura, ou seja, os meninos ficam em fila, tem todo aquele procedimento e vão para a sua sala de aula já dentro do regimento. Uma coisa que a gente ainda não avançou, e isso é o Brasil todo, algumas unidades não conseguiram, é a licitação do fardamento. Possivelmente, segundo semestre, a gente já está iniciando, né, o segundo semestre com o fardamento cívico-militar. Secretária, em relação às pessoas com deficiência, em relação ao acesso aos colégios, como é que isso tem acontecido? Veja, nós temos um programa chamado Unir para Incluir. Veja, se não for a união de todos e todas, nós não conseguimos avançar em política pública alguma. Então, nós temos todo o nosso secretariado unidos nesse viés. Hoje, quando aqui chegamos, eram 1.700 estudantes com deficiência, né? Tínhamos apenas 25 salas de recursos, que são salas de recursos. Cada escola, ela tem um espaço apropriado para aquele estudante que tem uma dificuldade maior e que precisa dessa atenção, né? É o que a gente chama de sala de recursos. Ela tem realmente todos os recursos para melhorar. Saímos de 25 para 40 salas de recursos. Veja, é uma política que a gente tem um olhar, principalmente nosso prefeito Anderson Ferreira, um olhar plural para ela. Por quê? Hoje nós temos, inclusive, estudantes que não vão para a escola, mas a gente manda o profissional para a casa desse estudante, é o que a gente chama desse atendimento domiciliar. Por quê? Tem estudante, gente, que o nível de adoecimento é gravíssimo. E eu não posso deixar de oportunizar um estudante desse de aula. Então, a gente usa todos os recursos, inclusive tecnológicos. Nós temos o hands-free. O hands-free nada mais é o quê? Uma criança que não tem mobilidade alguma. A mobilidade só mexe o rostinho, né? A boca. Então, com isso, ele tem um mouse no dente dele, e ele movimentando o rosto e clicando naquele mouse no dente, ele avança nas aulas. E eles estão em sala de aula, viu? Porque na escola tem a TV que está focando ele, e ele participa das aulas e com farda, viu? Porque eu já disse, olha, não permito o menino entrar na sala de aula, né? Tem que ter a sua fardinha. É claro que agora, nesse início do ano, eu não entreguei a farda, tudo bem, vou liberar. Mas quando tem a farda, ele já sabe, ele já bota a fardinha. Gente, vocês não fazem ideia a alegria, a felicidade dessas famílias e desses estudantes. Se eu não me engano, secretário, o primeiro caso de uso de hands-free foi exatamente aqui na Regional 4, se eu não me engano, não foi? Foi, exatamente. Uhum. Exatamente. E essa era exatamente a pergunta que eu ia fazer, que era sobre o acompanhamento dos alunos especiais, né? São vários. Veja, hoje todo livro paradidático que a gente entrega para o nosso estudante, o cego total, né, a pessoa que tem cegueira total, ele tem braille, né? Nas escolas que tem estudantes que tem dificuldade de falar, né, de se comunicar normal, né, na fala, aliás, como a gente, o que é que acontece? O surdo, o que é que acontece com eles? Nós temos o intérprete, obviamente, mas provocamos formações para os pais, porque às vezes os pais, ele tem dificuldade de aprender essa nova linguagem que é a Libras, né? Os nossos professores e os gestores, e temos um diferencial extremamente importante. Estudante dentro de uma sala de 30 estudantes, todos sabem Libras. Porque inclusão, né? Na hora que você só ensina ao estudante que tem a dificuldade, você está excluindo mais, né? E os outros vão se comunicar quando?
Como? Por gesto? Não, ele tem um linguajar específico. Então foi impressionante uma vez. Até o prefeito teve a oportunidade de ver isso e realmente se emocionou, porque ele é muito sensível, né? Principalmente nessa área. A gente entrou na sala, todos os estudantes nos cumprimentaram em Libras. Todos. E aí eu vou identificar, eu perguntei ao professor, curiosidade, né? Só que a pessoa curiosa disse, olha, quem é a criança que tem? Era uma menina que estava lá, mas você não identificava. Veja que satisfação desse ser humano que está ali, onde todos e todas, coleguinhas, sabem também a sua língua. Então, é esse o nosso grande diferencial. Isso é sentir-se literalmente inclusa. Né? É claro. E a gente faz o possível e o impossível. A gente queria fazer muito mais, e vamos fazer, né? Mas, assim, esse início, realmente, o autista, né? Todas essas ações que a gente vem implementando é especialmente para cada estudante. E cada estudante, ele tem um projeto dele, que a gente chama de PDI, Projeto de Desenvolvimento Individual, né? Porque cada criança, ela tem o seu potencial. Todas têm. Gente, todas têm o seu potencial, só que elas têm o seu caminho, têm o seu percurso e têm o seu movimento, né? E a gente acompanha através de um plano individual de cada estudante. Secretária, em relação ao quadro de professores, né, do município, como é que está nesse quadro de professor? Tem baixa, está completo? Vai abrir vagas para novos profissionais poderem entrar? Deixa eu só fazer uma complementação em educação especial, sim, né? Sim, porque o ano passado, por exemplo, uma estudante nossa, né, com deficiência mental, ela foi aprovada em primeiro lugar em eletrotécnica. Este ano, 2 estudantes nossos, né, Luciana, com cegueira total, ela foi aprovada em saneamento e Matheus, né, em eletrotécnica. Então vejam o cuidado, inclusive no Prepara, esses estudantes têm apoio e a pessoa que não tem baixa visão, ela tem o seu manual em braille e se tiver dificuldade com Libras, ou seja, a gente dá o apoio total. É por isso que sucesso. E no caso dos professores, a quantidade de professores nas escolas? Veja, você sabe que a qualificação do nosso quadro, cada vez mais, além das formações que a gente tem, claro, a gente recebeu aí mais de 300 novos profissionais, né? Professores, desde o começo da gestão, o nosso prefeito vem nomeando um número bem significativo, a gente já ultrapassou 1000 nomeações. Isso é um fortalecimento da política, do profissional efetivo. Nós não vamos deixar de ter temporários em nenhuma rede, né? Geralmente se dá o luxo, por quê? Tem um professor que tira licença sem vencimento, licença prêmio, licença maternidade, tem as aposentadorias que eu não tenho um concurso ainda, ou seja, sempre vai existir na nossa rede. Mas é claro que a grande base de profissionais efetivos, isso faz uma diferença, porque são profissionais que vão estar sempre. Porque o temporário, ele, inclusive, muitos saíram e a gente aqui de público agradece, porque o sucesso também foi deles, mas eles, quando saem, até causam entristecimento, porque eles provocam também afeto entre aqueles estudantes. E os estudantes sentem muito quando eles vão embora, e a gente sente também, porque são profissionais muito gabaritados. E aí, quando ele é efetivo, a gente já tem menos, né, essa situação, ele já fica mais fixo. Então, isso é uma valorização aí da política do servidor público, né, efetivo em nosso município. Martins? Eu queria voltar à questão da escola, né? Falando-se da escola lá de Muribeca, né, da integração da Muribeca, e eu volto aqui para a escola Nossa Senhora do Loreto, né? Que essa escola, ela se encontrava lá em Piedade, quase Jardim Piedade ali. E ela agora se encontra em frente ao Shopping Guararapes. Aí eu gostaria de saber, de Ivaneide, aqueles alunos daquela área de lá, como ficou? Como foi que vocês fizeram o deslocamento deles? Se existe algum transporte para que ele saia de lá e venha para cá? Porque é uma distância muito grande, né? Uhum. De lá, do Loreto, para aqui o Shopping Guararapes, né? Aí eu gostaria de saber qual é a política que vocês estão aplicando aí para atender a esses estudantes que realmente têm que fazer um deslocamento muito grande. Primeiro, explicar por que a gente saiu daquele ambiente. Como eu disse inicialmente, 70% da rede em pedaços, estruturalmente. Nossa Senhora do Loreto era um prédio horrível. Uma vez eu fui visitar e saí chorando,
né? Liguei pro prefeito e disse, rapaz, não tem condição da gente deixar nossas crianças um palmo de água. Eu tive que andar por cima de tijolos para entrar na escola e a gente, inclusive, fizemos o possível do primeiro ano até para resolver. Mas a gente nunca conseguia adquirir um imóvel. Quando conseguia avançar nos documentos, faltava alguma coisa. Enfim, surgiu a oportunidade daquela escola, que inicialmente eu tinha negociado até no ano anterior, mas não conseguia avançar. E depois o proprietário voltou atrás e a gente conseguiu alugar o Nossa Senhora do Loreto. Então hoje, como é que a gente conseguiu minimizar? A gente tem um ônibus que leva os estudantes do local inicial para a escola Nossa Senhora do Loreto. E hoje, se você puder ir visitar uma escola esplêndida, né, bem organizada, muito bonita, extremamente diferente do que era anteriormente. E a população realmente ficou muito feliz, porque eu fui a reuniões com os pais. O sofrimento daqueles pais irresponsáveis em relação àqueles estudantes já estava no limite. Né? Eu lembro que tinha ela parece que uma mãe que se mudou. Ela não aproveitou esse novo prédio e ela foi uma grande batalhadora, eu não lembro aqui o nome dela. E ela disse, poxa, Ivaneide, que pena que meu menino não vai estudar na nova escola. E eu lutei tanto para que ele fosse, mas ela muito feliz realmente por essa atitude, né, do nosso prefeito Anderson Ferreira, da gente realmente dar um retorno para essa população e fizemos diferente. Explicado aí, porque teve muitas pessoas, olha, Martins, veja aí o deslocamento com esses alunos, como é que fica? Eu digo, olha, a secretária vai estar no programa e nós vamos perguntar a ela, tintim por tintim. Muito bem, Martins, muito bem, é isso mesmo, eu estou aqui para isso, viu? Professor Heron? Já é a rodada final, isso. Estamos... Já? Mas eu achei que estava começando. Tá vendo? Secretária, eu estava olhando aqui na base do DataSUS, fazendo a pesquisa. Esses números não são recentes, né? São números que dependem muito do IBGE. Então, são estudos feitos por décadas. Então, essa última foi de 2010. Enquanto o índice de analfabetismo nacional gira em torno de 9,37%. Eu estava olhando aqui, o de Jaboatão está em 8,73%, né? Então, obviamente que a secretaria tem visto esses números com bons olhos, né? Mas esses números, eles são antigos. A perspectiva desse número, possivelmente agora para 2020, com o novo censo, né? É de melhorar ainda mais isso? É de melhorar porque a gente implementa uma política do EJA, inclusive o Buscativa. Continua o Buscativa. Que programa é esse? O Buscativa é aquele estudante que não está indo para a escola e a gente manda alguém na casa dos pais. Olha, menino, vamos embora para a escola. Inclusive o Buscativa tinha um convênio muito grande com os conselhos tutelares. Sim, que nos ajudam muito, viu? Os conselheiros, eles realmente estão sempre com a gente, sempre reivindicando e a gente escutando, porque eu sei que são grandes aliados. Então, o que é que acontece? O Buscativa, o que é que a gente faz também? Fazemos poesia, viu? Não é só o menino que o pai tem a obrigação de colocar. Os adultos, a gente vai, olha, por que não está indo? Vamos, a gente tenta estimular, que já são pessoas adultas, não é o mesmo formato, claro que a gente tem uma questão de legislação, né? Mas a gente estimula e tenta implementar uma vivência em aula diferenciada, porque o adulto é diferente da criança. Então, eu acredito que o próximo, né, e a gente fica aqui na maior expectativa, pelo menos estamos fazendo a nossa parte muito bem, da gente diminuir, nem que seja 1 a 2 percentuais. Então, a gente chegar aí a 7%, 6%, que é o grande objetivo, né? Secretário, então eu quero agradecer, né, a sua presença aqui conosco, dizer que a Rádio Voz da Liberdade sempre estará de portas abertas para as informações que a Secretaria esteja passando para a sua população e, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco, viu? Eu que agradeço, né? Eu espero que seja chamada outras vezes. Eu acho que falar com a população, que é a população, esses responsáveis dos nossos estudantes, isso é importantíssimo e eu estou à disposição. Claro, possivelmente não respondo todos, porque é um mundo, mas acredito que hoje, né, deu para a gente responder o possível e a gente tem muita satisfação realmente de estar aqui. Por favor, nos chame novamente. Professor Heron. Agradecer a presença da secretária Ivaneide. E logicamente, agradecer o nosso ouvinte, né? O ouvinte do 98,5. É verdade. Martins? Eu queria, em nome da direção da Rádio FM A Voz da Liberdade, agradecer a secretária de Educação, Ivaneide Dantas,
Agradecer, como sempre, ao professor Heron, que faz parte da nossa bancada, ao nosso comunicador Razi Silva, que conduziu brilhantemente essa entrevista, e a você, querido ouvinte, que sempre tem nos dado, né, a honra de sua audiência, da sua participação e do seu carinho. É verdade. E quero dizer que a gente, nas próximas, né, Razi, a gente vai convidá-la, Com né, certeza. para participar desta humilde casa de comunicação. Um abraço. Obrigada. E fiquem todos com Deus, né? Aqui nós falamos, né, Razi, é bom a gente frisar, para o R11, o R6, Dois Carneiros, o Cupira, integração da Muribeca dos Guararapes, Brasil Novo, né, Portal dos Prazeres, né? E infinidade de comunidades que a gente... Socorro, né? Então a gente, fora que nós estamos falando para o Brasil e o mundo, né, Razi? Exato, pela internet. Então, um abraço, secretária, e muito obrigado pela atenção e por atender o nosso convite. Esse quadro vai estar disponível no YouTube, você pode entrar no nosso canal, Rádio FM Voz da Liberdade, e hoje, às 11 horas da noite, no nosso site tem a reprise do nosso bloco. Daqui a pouquinho eu volto ainda com o Manhã da Comunidade, viu? Não sai daí não, terminou não. Você acabou de ouvir o programa Jaboatão Rumo ao Futuro, aqui na Rádio FM, a Voz da Liberdade. Rádio FM, a Voz da Liberdade, 98,5. Rádio, a Voz da Liberdade, 98,5.